Tá todo mundo vendo o slide? Sim, Bi. Sim, 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 Mar. eu tô vendo. Bom, então, gente, eu fiquei com esse primeiro desafio, já com a primeira temática, né? O que é memória social, para a gente começar a refletir um pouco, antes de tudo, porque o nome do nosso curso é sobre memória social. E antes da gente começar a entrar em outras temáticas, a gente tem que entender um pouco desse conceito. Como disse o Antônio, tem muita coisa escrita e tem muita coisa assim um pouco errônea, né? Até num dos artigos que a gente leu essa semana, a gente achou algumas conceituações que a gente não concordou. Então, é bem interessante assim, a gente olhar um pouco para essa temática com cuidado, e aqui vocês vão ter esse olhar mais cuidadoso e com um refino mesmo do conceito. Então, e antes da gente começar, o que que a gente pensou da forma como a gente traria isso para vocês? De dividir essa temática do que é memória social em vários subtemas. E o primeiro deles é a memória individual, né? A memória individual, ela é por definição subjetiva e única. Afinal de contas, ela é a memória do indivíduo. Ela se refere à busca de referências próprias da vida, lembranças da infância, cheiros, sabores que fizeram parte da sua vivência como pessoa. Aqui eu vou colocar um exemplo de imaginário de casa de vó que eu coloquei. E aqui eu vou abrir um pouco para vocês, quem quiser sentir a vontade de falar, o que que isso aqui remete para vocês? O que que essas imagens remetem? Quando vocês olham essas três imagens, essas três casas, as duas fachadas e essa cozinha. Alguém que se tiver vontade de falar, pode falar. Infância. Eu pensei em identidade. Lembrança. Infância, lembrança, mas alguém falou o Casa quê? de vó. Casa de vó, Eu falei identidade. identidade. Segurança, É o quê, Tainá? segurança. Eu não entendi. Segurança A mais, segurança. segurança, segurança. Olha, eu pensei em saudades da minha avó. Saudade da avó. Mari, eu pensei num bolo bem quentinho, com aquele cheiro de café que vem do que você sente de longe, aquele cheiro de café que tu fala, nossa, vai ser agora, esse momento é meu. É isso que vem. Fiquei com fome, para você ver. Eu pensei em A Grande Família. A qualquer momento eles vão sair daqui dessa varanda, porque a casa é a mesma. Mais alguém? Oi, eu pensei em saudade, mas não saudade de vó. Eu pensei em saudade de um tempo passado, em saudade, uma saudade mais temporal, quando as casas tinham os muros mais baixos, e os pisos eram feitos com essas lajotinhas vermelhas. Eu tive mais saudade nesse sentido. Eu pensei, quando eu estava fazendo, eu pensei muito em nostalgia. Porque, assim, eu acho que nostalgia é uma saudade. Eu não sei, é uma coisa diferente, né? Aquela saudade que dói, mas é uma dor diferente também. É uma dor que, sei lá, é aquela coisa que se sente assim, ai, que vontade de voltar no tempo. Isso, Ai, acho que é exatamente essa. só Acho que de não é bem pensar, saudade, você é já sente um nostalgia. negocinho lá dentro, sabe? Uhum. Então, vocês entendem como que a memória individual, ela é subjetiva? Cada um falou uma coisa. Apesar de ser muito parecido o que todo mundo disse, cada um, esse imaginário de casa de vó, ele remeteu a cada indivíduo a uma coisa diferente. E provavelmente, não sei se aqui, mas algumas pessoas, esse imaginário de casa de vó pode trazer lembranças ruins, né? A gente falou só de coisas boas, mas a memória individual, ela é única, subjetiva, e ela tem esse apelo, né, de ser do indivíduo, do ser. Diferente da memória coletiva. O que que é memória coletiva? São memórias compartilhadas por um grupo, são construídas socialmente. Essa memória, ela vive em constante transformação e está sempre se redefinindo de acordo com as mudanças sociais.
As memórias coletivas, elas se eternizam através de registros e documentos, diferente da memória individual. As memórias coletivas, elas são até compostas por memórias individuais, mas ela vai além. Ela é, sobretudo, uma memória que nasce e se constrói a partir de um grupo. Aqui eu vou dar o exemplo de outro imaginário. Aqui eu não precisei nem colocar a legenda. Eu coloquei duas fotos que, né, todo mundo sabe, acho que não preciso nem abrir, mas vocês podem ficar à vontade de falar. A primeira e a segunda foto, a primeira é um evento e a segunda é um lugar. E o que vocês sabem desse evento, do nome e do lugar? A calçada de Ipanema não tem como esquecer, né? Por causa da grande música que ficou conhecida internacionalmente. E sempre que toca, a gente sempre se lembra, né? Do calçadão de Ipanema. Quando você chega também em Ipanema, você se remete à música. A Cláudia falou aqui no chat sobre o 11 de setembro. Sim. Mari, eu fiquei lembrando do 11 de setembro, que todas as pessoas, quando falam de 11 de setembro, falam assim: onde você estava quando caíram as Torres Gêmeas? Sim, E sim. todo mundo, quando fala das Torres Gêmeas, conta uma história Ela de estava. onde ela estava e como elas tiveram a notícia. Eu acho fantásticas as narrativas, porque as pessoas têm as narrativas mais bizarras. Eu, por exemplo, tinha acabado de sair da exposição surrealista, que estava no CCBB. E assim, e estava na época, não sei se vocês lembram do apagão. Lembra disso, do apagão, que a gente tinha que ficar Eu economizando lembro, luz? mas eu era muito criança, mas eu lembro. Nossa, me senti velha, porque eu estava já na faculdade. Ai, que horror! Não, eu era criança. Eu estava na Eu faculdade. estava E no aí, antigo ginásio, né? Na quinta, entre a quinta e a oitava série. nossa, eu já estava fazendo história. E aí, quando eu estava saindo, tava todos os televisores das Casas Bahias da vida desligados por conta desse negócio de energia. E eu não fiquei sabendo, a notícia demorou a chegar, né? E aí, depois que eu cheguei em casa, eu até fiz uma nota no meu diário, que é um hábito que eu tinha, agora não tenho mais. Eu falei assim: nossa, eu estava numa exposição surrealista e uma coisa surreal aconteceu, assim. É só para narrar aí como as É, memórias coletivas acabam, às vezes, também tocando as o individual, individuais. né? Na semana Mariana, passada mesmo, o menino chegou lá na biblioteca e fez essa pergunta: onde vocês estavam no 11 de setembro? Que foi semana passada, né? 11 de setembro. Aí até ele falou assim: eu fui. Teve o 11 de setembro, eu estava na escola e a gente foi liberado da escola em Irajá por causa do 11 de setembro lá em Washington. Tipo, o que a gente tem a ver com isso? Pode falar, é, André. Mari, eu tava lembrando que essa semana, a gente teve acesso, a gente teve um spoiler do PowerPoint, eu tava pensando no 11 de setembro, né? E aí no Twitter começou a gerar um meme com o apresentador Celso Portiolli e o 11 de setembro, que as pessoas começaram a fazer piada com várias coisas. Então, foto no helicóptero, olha a ligação do Celso Portiolli. Portiolli tem dois L's, duas torres, enfim. E eu pensei como uma outra geração vai pensar no 11 de setembro. Ou alguém, por exemplo, porque tem muita gente que não tá ligada, assim. E aí agora ela entra no Twitter, encontra um meme e pensa, gente, será que foi no Brasil? Eu fiquei pensando nisso, né? Como que, com o passar do tempo, as coisas vão Vão se tendo peso transformando, diferente. né? Exato. Mas justamente esse conceito de memória coletiva, diferente das memórias individuais, eles estão sempre em constante transformação. E eu não quis colocar legenda nas fotos justamente por isso, porque eu pensei em duas fotos. Quando eu estava fazendo esse slide, eu até pedi ajuda para o meu estagiário que está aqui, o Laurence. Eu falei assim, Laurence, eu preciso de duas coisas de relação à memória coletiva. Aí ele falou algumas coisas, eu falei assim, não, mas tem que ser coisa que todo mundo saiba, que a gente olhe e veja e fala, só de olhar a pessoa saiba. Aí eu pensei no 11 de setembro e no calçadão de Copacabana, porque o calçadão de Copacabana virou estampa de camisa, estampa de Havaiana. E só de você olhar no mundo inteiro, você olha essa imagem e você remete ao Rio de Janeiro, ao calçadão de Copacabana. Esses são os imaginários que são construídos de forma coletiva. Eu quis exemplificar isso para o pessoal.
de como esses imaginários são construídos e como eles também podem se transformar com as flutuações. Aqui, a gente pegou o conceito de um outro texto, o texto da Jogondar, que são as 4 proposições sobre memória social. E a gente vai analisar um pouquinho aqui dessas proposições. A primeira delas, deixa eu pegar aqui o zoom, que ele está na minha frente, tá? O conceito de memória social, ele é transdisciplinar. Na área de educação, nós temos pelo menos 3 abordagens para olhar para um objeto de pesquisa. A abordagem multidisciplinar, a abordagem interdisciplinar e a abordagem transdisciplinar. O programa de pós-graduação que eu fiz mestrado é um programa de pós-graduação transdisciplinar. Então, é justamente aonde esse conceito de memória social ele entra. Então, assim, foi muito importante eu colocar isso dentro da minha dissertação, para que eles aceitassem o meu projeto lá. O que que acontece? Na abordagem multidisciplinar, várias linhas do conhecimento, várias disciplinas olham para o mesmo objeto de pesquisa, mas eles não conversam entre si. Você pega a psicologia, a neurociência, a filosofia, a história, e você olha para a memória social, mas você não consegue conversar entre si, na abordagem multidisciplinar. Na abordagem interdisciplinar, você pega essas mesmas disciplinas, várias disciplinas, você olha para o mesmo objeto de pesquisa e você já consegue ter uma correlação, uma conversa entre os diversos campos do conhecimento. Mas a abordagem transdisciplinar, não. A abordagem transdisciplinar é como se o campo do conhecimento ele emergisse do intercruzamento desses campos de saber. Ela não se encontra em nenhum campo do conhecimento. A memória social, ela não se limita à psicologia, ela não se limita à história, ela não se limita à filosofia, ela não se limita à neurociência, ela não se limita a nenhum campo do conhecimento, ela se dá no entrecruzamento de todos esses campos do conhecimento. É isso que a Jogondala quis dizer nesse conceito, que é produzido no entrecruzamento ou nos atravessamentos dos diversos campos de saber. A memória social como objeto de pesquisa não pertence nem se limita a nenhuma disciplina. E esse conceito se encontra em construção a partir de novos problemas que resultam do atravessamento de várias disciplinas. Até aqui está tudo bem, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão ou colocar no chat, que aí no final acho que vai dar tempo da gente abrir para dúvida. O segundo conceito, a segunda proposição, é que o conceito de memória social ele é um conceito ético e político. A memória social é um conceito eminentemente ético e político. É uma construção racional do passado, erigida em quadros sociais bem delimitados. Uma lembrança nunca é inócua. Ela resulta de uma montagem de uma sociedade que a produziu e também das sociedades onde continua a viver até chegar até nós. Toda a lembrança, né, ela é sempre constituída de memória e esquecimento. E a gente sempre existe um processo de seleção do que a gente escolhe o que a gente vai lembrar e o que a gente vai esquecer. E essa escolha, ela nunca é isenta. Então, assim, mesmo no campo individual, mas principalmente no campo coletivo, essa construção da memória social, ela nunca, jamais ela é isenta. Então, a memória, ela sempre ela sempre carrega esse conceito social, ético e político, porque ela está sempre carregada como é que eu posso dizer, de intenções, né, por trás. Há sempre uma concepção de memória social implicada na escolha do que conservar e do que excluir. Seja qual for a escolha teórica que nos situemos, estaremos sempre comprometidos ética e politicamente. Então, que a gente tenha sempre isso em mente. A memória social, ela nunca é isenta. Quando a gente se depara com algum monumento, com algum evento de memória, é, algum feriado nacional, principalmente no âmbito da coletividade. A gente sempre tem que ter em mente que a memória social ela nunca é isenta. Ela sempre carrega em si essa característica ética e política justamente porque ela é feita de escolhas e toda escolha, né, ela é carregada das suas próprias subjetividades. E por último, tá, vamos para cá. A memória social, ela é uma construção processual. A memória, ela não nos conduz a reconstituir o passado, mas a reconstruí-lo com base nas questões que dizem mais de nós mesmos, da nossa perspectiva presente, que do frescor dos acontecimentos passados. A memória social, ela não é
o passado em si, ela é sempre a construção que a gente faz daquilo que a gente viveu. Então, ela é sempre uma construção processual daquilo que aconteceu, carregado de sentimentos, de lembranças. Ela é algo construído a partir das relações sociais e não a verdade do que se passou ou do que se é. Eu falei que era por último, mas esse é a terceira preposição ainda. A última é essa daqui. A memória social, ela não se reduz à representação. A gente não pode confundir as representações de memória com a memória social em si. Ela é um processo, como a gente viu, que está sempre em movimento. E o processo esse do qual as representações elas são apenas uma parte, aquela parte que se cristalizou e se legitimou em uma coletividade. A memória social ela é bem mais que um conjunto de representações. Ela se exerce também uma esfera do irrepresentável, modos de sentir, modos de querer e gestos. Existe uma faceta da memória social que é impossível de se representar, que está no âmbito do que não é palpável, que é a forma como você se sente, é a forma como você que é subjetivo demais para ser representado. Então, assim, a memória, ela vai muito além das representações. As representações, elas fazem parte da memória. O que seriam essas representações? Os monumentos, as fotografias, os documentos, os lugares de memória do Pierre Nora, que a gente vai ver mais para frente. Então, de todas as experiências que nós vivenciamos, nós selecionamos como lembrança aquela que nos afeta. Nesses casos, as representações, elas vêm depois, ela vem a posteriori do processo memorialístico. Ela não é a memória, a gente não pode confundir a memória social com as representações que delas são feitas. E aqui, quais são os elementos que constituem a memória social? Toda memória social ela é constituída por três elementos: pelos acontecimentos, pelas pessoas e pelos lugares. Esse é um conceito do Pollack, que toda memória social ela é carregada desses três elementos. Você sempre tem, no âmbito da memória social, acontecimentos, o que aconteceu, as pessoas que fazem parte daquela memória e os lugares de memória, que fazem parte daquilo também. E, por fim, o que a gente pode tirar disso aqui? A memória social ela deve ser compreendida como uma construção, né? Foi tudo que a gente viu. Ela não nos conduz a recuperar o passado, mas sim a reconstruí-lo com base nas questões e nas indagações que fazemos a ele, questões que dizem mais de nós mesmos e nossa perspectiva presente. A memória também tem uma dimensão processual, e o que defraga esse processo são as relações, compartilhamentos de desejos, crenças e afetos, em outros termos, jogos de forças. Todas essas facetas da memória são jogos são, são jogos que fazem força para saber o que vai ganhar ali no final do que vai ser dito da sua memória individual. E aqui a atual revalorização do passado tem gerado constante demanda pela memória social. A gente tem vivido uma era em que o passado está em alta, né? O André Gilson é um pensador, também está na nossa bibliografia do curso, que ele tem um livro que o nome do livro é Seduzidos pela Memória, que ele fala muito dessa onda de memória que a gente tem vivido, dessa é quase uma fixação por memória. As empresas têm feito eventos memorialísticos, as bibliotecas não só se entendem como lugares de memórias, mas têm feito dentro delas outros locais para poder reavivar a memória que nelas existem, os museus. Nós somos uma geração que tem muito apego por coisas do passado. Antes de começar a aula, um pouco, o Antônio mesmo mostrou que ele foi na Feira do Lavradio e comprou uma máquina de escrever. O André Gilson fala muito sobre isso também. É uma geração que tem muito apego por elementos vintage, e ele diz que essa nossa sede em resgatar o passado vem de que a nossa geração, a gente vive as coisas de forma tão rápida, de forma tão fluida, que a gente não tem marcos memorialísticos, nós não temos marcos geracionais na nossa geração. Então, a gente precisa voltar ao passado para ter um pouquinho essa sensação de conforto, de resgate, aquela mesma sensação que a gente teve quando a gente viu as fotos da casa da avó. Então, a gente tem um pouco essa obsessão pelo passado, que chama. Só que não basta, entretanto, resgatar o passado. A memória social está em constante produção. Por isso, a gente que tem parado um pouco para refletir sobre memória social,
que tem esse tema mais pulsante, nós devemos estar atentos ao presente e nos preocuparmos em registrar as memórias coletivas que ainda estão vivas no cotidiano atual de nossas vivências. Porque não há como impedir que muitas dessas memórias que nós estamos vivendo hoje desapareçam. Muitas outras podem, entretanto, ser salvas, bastando para isso que estejamos atentos ao seu valor futuro, que consigamos deixar de pensar exclusivamente no aqui e no agora. Então, é essa reflexão que eu quis deixar aqui para gente, e espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do conceito de memória social. E agora eu passo a palavra para o Antônio, que ele vai conduzir a discussão aqui para frente. Slidezinho com a bibliografia, não tem? Ah, tem, peraí. A bibliografia, peraí. Ih, agora, peraí. Vou botar tudo de novo. Teremos acesso aos slides? Sim, com certeza. Essa aqui foi a referência bibliográfica que eu usei para Pronto, fazer esse agora eu slide. bato palma. Pronto. Eu não coloquei o André Gilson porque não estava no plano falar dele, mas a gente pode colocar depois, que é o Seduzidos pela Memória. E agora, Beleza. obrigada.